E aqui no Brasil, no início de maio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou o projeto de lei voltado à regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. O PL está em fase de análise pelas comissões temáticas do Senado Federal. As regras englobam setores-chave, como segurança e educação. E para repercutir as discussões nos Estados Unidos e aqui no nosso país, recebemos agora ao vivo no Olhar Digital News Márcio Chaves, que é advogado, especialista e professor de Direito Digital. Deixa eu colocá-lo aqui na tela, teremos um debate. Além do Márcio, temos também o Jaime. Deixa eu colocar aqui primeiro na nossa tela. Muito boa noite, Márcio. Bem-vindo aqui à nossa edição do Olhar Digital News. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, obrigado pelo convite, Marisa. E temos também a presença, como eu disse, para uma discussão, o Jaime Ribeiro, que é CEO e cofundador da Educa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marisa. Boa noite, o Márcio também. É uma alegria estar aqui com vocês para esse debate tão importante. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois. Vamos lá, eu vou começar pelo Márcio, falando aí do Sam Altman, né, que é CEO da OpenAI e que defendeu, sim, a regulamentação da inteligência artificial. O que a gente quer saber também é o que pode acontecer, na sua opinião, caso essa tecnologia não seja regulamentada, Márcio. Eu acho que hoje em dia a gente já está quase que num lugar comum, sabe, Marisa, da necessidade de ter uma regulamentação para uma tecnologia que traz tanto impacto. Basicamente, todos os setores que temos na economia, todas as tecnologias que nós já utilizamos hoje em dia no mundo digital, são impactados pelo uso da inteligência artificial. E é quase que impossível a gente não prever ou não pedir uma regulamentação específica para os diversos desafios que a gente tem na implementação dessas tecnologias, envolvendo discriminação, riscos, até mesmo a própria vida das pessoas, quando tem uma aplicação médica, ou até mesmo nos carros, né, autônomos ou veículos autônomos, toda a questão que envolve a segurança pública, além dos aspectos mais legais, né, de proteção à propriedade intelectual, a garantia dos direitos à privacidade e tantos outros. Então é quase que uma obrigação termos uma regulamentação para tratar desse assunto por conta do impacto trazido dessas novas tecnologias de inteligência artificial, que, como colocado pelo o CEO nesse depoimento agora no Congresso, é impossível a gente não trazer uma regulamentação com algumas regras de convivência com esse novo cenário que a gente tem no uso das tecnologias de inteligência artificial. E na sua opinião, a legislação por si só, ela favorece, permite, né, os lados positivos da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, protege nós, usuários? Você acha que ela tem esse poder, a legislação? Esse é o grande objetivo, né, e é o grande desafio ao mesmo tempo, porque a gente precisa criar regras para poder traçar e dar essa segurança para o uso dessa tecnologia tão disruptiva, como a gente vê na grande disseminação agora, do exemplo do ChatGPT-4, e, ao mesmo tempo, evitar engessar o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, é um grande desafio que a gente tem, conseguir equilibrar esses dois pontos de vista. É possível? É possível. Se a gente não tivesse legislações tão desafiadoras assim no passado, com o lançamento da popularização da própria internet, das redes sociais, enfim, a gente sabe que a gente não teria um envolvimento maior da sociedade nesse tipo de discussão se não tivesse uma repercussão e um impacto tão grande. É possível trazer textos mais evoluídos e mais discutidos? É possível. A Europa está dando um bom exemplo disso agora. Aqui no Brasil, o texto que está sendo proposto, produzido por um grupo de juristas, já dá um avanço maior nesse tipo de discussão. E é possível, sim. A gente fica confiante olhando pelo ponto de vista legal do que a gente tem de maturidade no texto sendo proposto. Claro, sempre cabe melhorias, sempre cabe ajustes, e o mais importante é estabelecer esse debate, essa discussão. Por isso que as audiências públicas, por isso que essa participação ampla da sociedade é fundamental, porque o impacto ele é transversal, é para todos os segmentos e precisa dar ouvido, precisa dar espaço para que todos possam manifestar e demonstrar as suas preocupações
para uma lei tão abrangente, que vai pegar todos os segmentos, mas, ao mesmo tempo, evitar esse tipo de restrição no próprio desenvolvimento das plataformas. A lei ela tem que trazer essa segurança, não simplesmente engessar, porque é impossível a gente querer travar o funcionamento e a criação tecnológica simplesmente com o texto legislativo. Tá certo. Agora vamos lá com o Jaime Ribeiro, que é do Educa. Já que estamos falando aí de impacto, vamos falar sobre o impacto nos jovens, não é? Nos jovens e nos adolescentes. Jaime, na sua opinião, essa questão da inteligência artificial, ela, de certa forma, ela está aí, pode auxiliar sim, né, o jovem, ou, na sua opinião, se não tiver uma regulamentação, pode sim também ter esse lado mais danoso para jovens e adolescentes? Marisa, a regulamentação é muito importante para garantir que a nossa sociedade como um todo se proteja. São vários perigos que estão relacionados aos avanços da IA, inclusive aqueles que nós não conhecemos ainda. Não foi de espantar muito que o CEO da OpenAI falou que é a favor da regulamentação. Segundo a KPMG, 87% dos gestores que trabalham com inteligência artificial são a favor dessa regulamentação. O que nós precisamos realmente identificar é se existe uma vontade de que as coisas evoluam para uma regulamentação efetiva para a sociedade. Não é diferente com os jovens. Curioso é que, ultimamente, nós estamos... Eu tenho visto muitas discussões acerca das provas, de como nós iríamos avaliar as crianças e os jovens nas escolas, como se esse fosse o maior problema, a readaptação da escola ao processo de reavaliação. Eu penso que esse é o menor dos problemas que nós teremos que enfrentar nesse processo de transformação. Nós deveríamos mesmo prestar atenção ao aprofundamento de problemas que já enfrentamos como um todo na sociedade, inclusive há alguns anos. Não é à toa que desde 2019, do final de 2018, a Europa já traz à tona esse tipo de debate, que estão mais relacionados ao uso de dados e também da proliferação das fake news, que é uma preocupação muito grande por conta da forma como nós somos influenciados na troca de poder. Por essa razão, a preparação para lidar com a IA precisa ser entendida de uma forma um pouco mais profunda, principalmente com uma preparação emocional, porque nós estamos muito preocupados em ensinar os jovens a lidar com a tecnologia e com essas ferramentas tecnológicas, mas nós precisamos prepará-los de verdade a usar a tecnologia com pensamento crítico, com sabedoria, com moderação. Só assim nós vamos impedir que as novas gerações não sejam profundamente afetadas pelas nossas decisões que ainda são ignorantes. Eu tenho uma grande preocupação com a regulamentação, porque eu tenho assistido a alguns debates, inclusive no Senado e também na Câmara, e eu vejo que alguns senadores e deputados não estão preparados para debater questões que são menos relevantes do que essa. E eu fico preocupado como eles vão debater essas questões com as big techs, com pessoas que entendem profundamente da tecnologia, e isso sim pode ter um impacto profundo na forma como a sociedade vai moldar, e emocionalmente os jovens também podem ser extremamente afetados. Tá, agora, Márcio, voltando para você, essa lei, né, das inteligências artificiais, o que ela efetivamente pode mudar para nós, usuários, e também para as empresas, né? E ainda, qual é a diferença para, por exemplo, o PL das fake news, que até o Ribeiro acabou mencionando agora há pouco? É importante a gente saber que quem consome a tecnologia, quem fornece a tecnologia, são igualmente impactados com uma legislação como essa, né, para regulamentar o uso da inteligência artificial. A lei ela quer dar um grande salto para poder cobrir muito terreno, e ela faz isso de forma até estabelecer alguns conceitos, alguns princípios, algumas exigências, mais até mesmo de garantia da transparência de como as decisões automatizadas são tomadas, né, para poder evitar aquele viés principalmente discriminatório ou que coloque em risco a própria vida e outros direitos que a gente tem fundamentais dos cidadãos. E para fazer isso, ela estabelece algumas regras, algumas obrigações que as empresas precisam seguir de documentar, de fazer essa avaliação, de verificar se aquela implementação da tecnologia vai trazer algum tipo de impacto negativo antes de ser oferecida ao mercado e não depois do problema já ser
identificado, porque a gente pode ter ali um impacto muito grande em questão de curtíssimo espaço de tempo. Então, ele estabelece algumas dessas obrigações de avaliar, de fazer esse tipo de verificação, de análise de risco, mas principalmente de documentar, de dar essa transparência, de permitir que as pessoas saibam o que está sendo feito, o que está sendo decidido, porque elas são diretamente afetadas nessas tomadas de decisão. Ao mesmo tempo, ela tenta trazer alguns parâmetros para a própria responsabilização das empresas. A exemplo do que a gente vê no nosso Código de Defesa do Consumidor, na nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o texto sendo proposto, ele apresenta ali algumas hipóteses de isenção de responsabilidade das empresas, ou seja, se a empresa conseguir demonstrar que a tecnologia que ela colocou em funcionamento não foi a responsável por aquele dano causado, ou que o dano causado foi em virtude da própria atuação da pessoa, do próprio titular, do próprio cidadão, ela estaria isenta de responsabilidade. Claro, ela não tem controle com relação a isso. Porém, ela deixa de lado uma das principais incentivadoras que a gente tem nessas argumentações, que é seguir a lei. Qual que é a garantia e a tranquilidade, a segurança que a empresa vai ter de não ser responsabilizada caso ela faça tudo aquilo que a lei exige. Esse é um dos pontos que fica como crítica no texto atual, uma vez que não prevê esse tipo de isenção de responsabilidade, né? A empresa vai ter aquela eterna insegurança de que a tecnologia que está sendo disponibilizada terá algum tipo de impacto para ela se causar um dano, independentemente dela seguir ou não a risco que está sendo exigido na lei. Certo, ainda existe muita discussão, né? Com certeza, e a diferença que a gente vê no próprio projeto de lei das fake news, que tem, apesar de ambos versarem sobre o ambiente digital principalmente, mas não exclusivamente o ambiente digital, o PL das fake news ele tem ali o objetivo de traçar algumas diretrizes para principalmente a responsabilização na transparência de como as informações são circuladas na internet. Então é para poder evitar a disseminação de conteúdo falso e principalmente discurso de ódio. Então, a gente tem aí algumas obrigações que são trazidas nesse texto sendo proposto, um texto que carece, talvez, ali de uma estruturação, como é o PL da inteligência artificial, proposto pelos juristas, que tem um texto mais maduro, se a gente for pensar sobre o ponto de vista legal, mas tenta estabelecer algumas regras para o funcionamento, principalmente das plataformas de grande estrutura, de grande porte, que tem mais de 2 milhões de usuários. Diferente do que a gente tem no projeto de lei da inteligência artificial, que não limita ao tamanho da tecnologia, ao tamanho da plataforma utilizada. Mas ambos trazem impactos inegáveis para o usuário das tecnologias, para o usuário da internet e principalmente para as empresas, que passam a ter essa obrigação de documentar, essa obrigação de fazer essas análises de risco antes mesmo de oferecerem as suas soluções no mercado para evitar os danos causados pelo lançamento sem essas devidas verificações, essas devidas cautelas. Tá certo. Agora vamos voltar lá com o Jaime Ribeiro, que eu quero aproveitar até a presença dele aqui, a sua presença, Jaime, para perguntar como que a inteligência artificial está presente na educação dos jovens hoje, né? Ela basicamente, ela ajuda, auxilia os alunos, como que vocês têm utilizado, ou ainda é preciso tomar muito cuidado, ainda tem muita restrição no ambiente educacional? Bom, Marisa, para toda tecnologia existe o lado bom e o lado que nos chama a atenção, o lado perigoso, digamos assim. Ultimamente, nos últimos tempos, nós temos presenciado o surgimento de inúmeras tecnologias educacionais baseadas na inteligência artificial, como em todos os outros setores aconteceu. A gente viu o ChatGPT, que é um chatbot que responde a tudo, inclusive faz as provas por nós, programa computadores, responde a tudo que nós precisamos, inclusive foi o que colocou em xeque a questão de como nós avaliamos os estudantes. E nós vimos também agora a chegada do Copilot e outras tecnologias que prometem avançar com ferramentas que nós já usávamos no dia a dia. Mas eu vi também algumas ferramentas muito interessantes surgirem, como o Dragon Speech, que é lá de Boston. Essa vai ajudar bastante na inclusão e é onde entra a capacidade da inteligência artificial em impactar a equidade educacional, fazendo com que pequenas empresas com grandes projetos
possam fazer com que boa parcela da população que hoje não tem acesso a uma boa educação possa performar melhor. É o caso dos dislexos, que dizem que quase 30% da população apresenta esse tipo de problema, ou pessoas que têm dificuldade com escrita e com leitura. Então, essa tecnologia pode nos ajudar muito a incluir boa parte da nossa capacidade intelectual das pessoas que estão fora do processo educacional tradicional, porque nós simplesmente não sabemos como fazer. Mas me assustou muito quando eu vi lá em algumas salas de aula chinesas. Isso aconteceu, não é novo isso foi observado quando nós fizemos pela empresa uma excursão à China para observar como a inteligência artificial já vinha afetando a aprendizagem, com as crianças usando uma espécie de tiaras na cabeça, e essas tiaras diziam quando a criança estava prestando atenção ou não. E, óbvio, se você, para todo mundo que já é adulto hoje, já deve ter observado que não necessariamente os alunos que sentavam na primeira fileira na sala de aula são os alunos que hoje são mais bem-sucedidos. Ou seja, não necessariamente nós precisamos desenvolver só a nossa capacidade cognitiva, e as crianças também com TDAH ou com outro déficit de atenção teriam uma grande dificuldade em se adequar àquele tipo de tecnologia. Então, eu penso que aquilo é um pouco perigoso e os pais consentem que aquilo aconteça. Então, eu me pergunto a que ponto nós estamos permissivos ou estamos sujeitos a abrir mão das nossas crenças morais e éticas ou dos nossos limites educacionais para fazer com que os nossos filhos se adequem a uma sociedade que a cada dia exige mais performance, exige mais empenho das pessoas para que elas possam vencer. São questões importantes que nós precisamos trazer também no processo de regulamentação da IA, porque, como o Márcio também mensurou, não são as Big Techs que estão envolvidas, só isso é importante, porque a IA tem sido desenvolvida numa velocidade muito grande e a baixo custo. Se isso não for regulamentado logo, nós teremos um grande perigo diante de pessoas que podem ser maldosas ou não ter a intenção de provocar mudanças que sejam importantes para a sociedade. Pelo contrário, pode haver mudanças de controle ou tecnologias que possam ter um impacto negativo no futuro e que não permitam que as crianças e jovens vençam no mundo imprevisível que precisa de muito equilíbrio emocional. Isso a gente não pode esquecer nunca, Marisa. Certeza, estamos apenas no começo dessa enxurrada de discussões que precisam realmente ser feitas sobre a inteligência artificial. Bom, Jaime Ribeiro, CEO e cofundador da Educa, muitíssimo obrigada pela sua participação e espero contar contigo em outras ocasiões, porque com certeza teremos muito assunto para falar ainda. Marisa, uma alegria estar com vocês. Muito obrigada. E também queria agradecer ao Márcio Chaves, que é advogado, especialista e professor de Direito Digital. Muitíssimo obrigada também, Márcio. Boa noite para você. Boa noite, Marisa. Mais uma vez, obrigado pelo convite e esperamos estar nas próximas discussões, inclusive, do assunto com vocês. Com toda certeza. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Bom, pessoal, é isso aí. Como vocês viram, temos muito ainda a discutir. É uma novidade, sim, que, como foi dito até pelo Ribeiro do Educa, chegou muito rápido, está tomando os nossos dias em todos os segmentos. Então, sim, temos que discutir e ainda tem muito assunto para a gente falar aqui. E, é claro, vocês ficam sempre muito bem informados aqui no Olhar Digital.